No Dia Internacional da Mulher, o jornal Folha de Irati reuniu histórias de mulheres inspiradoras, que demonstram força e resiliência, de motoristas de caminhão a empreendedoras, de influenciadoras a recicladoras. Todas elas têm uma história para contar. Elas não pedem espaço, elas ocupam. Então a gente começou bem numa época que meu pai e minha mãe estavam passando por uma situação bem apertada. E daí a gente começou a reciclar em casa, era eu, era minha outra irmã, sempre a família ali reciclando. E daí eu pensei, sabe, daí a prefeitura levava o material na casa, a gente reciclava na casa, e eu já estava cansada, sabe, porque não tava, a gente via que não era aquele valor, o material não tinha muito valor. E daí o pai sempre dizendo, filha, não desista, filha, não desista. Então, daí eu fui chamada na prefeitura, na época do Dr. Sérgio Stoklos ainda era prefeito. Daí ele falou, Luciane, ou você monta uma associação, ou a gente não vai poder levar o material para você. E aluga um barracão. Daí eu aluguei o barracão, daí eles começaram a levar, daí a gente foi conquistando, e o pai sempre ali me dando força. Quando eu pensava em desistir, o pai me dava força e fomos lutando. Daí a gente foi da família, sempre a maioria, irmão, sobrinho, filho, sempre junto. Daí já veio pessoas diferentes trabalhar com nós. Teve uma época que a gente estava lá, quando trabalhava na Vila Nova, em 40 pessoas trabalhando no barracão. E daí saía, entrava, a vontade de desistir sempre bate na porta, porque o caçou que trabalhar com reciclado é você subir numa montanha russa. Ele vai estar lá em cima e ele vai te levar lá para baixo. E daí, resumindo minha história da vitória, cheguemos aqui, conquistado. O prefeito Derby, na época dele, construiu aqui o Espaço Gari. Daí saímos da Vila Nova, que era um espaço também bem, que chovia, molhava, era barro, era isso. Isso nós sofria, e foi dado o espaço, cedido o espaço para nós e para a cooperativa. Daí o município ajuda nós, pagando a luz, pagando a água e pagando o diesel e o motorista que carrega o orgânico daqui ou algum guardado. Daí o trabalho nosso aqui de toda essa mulherada e das piazadas é nós receber o material que a Ecovale coleta de reciclado e triar e fazer o nosso salário. Então nós dependemos da triagem nossa para cada um receber. Quanto mais a população separar, mais vai ficar melhor para nós, mais o trabalho nosso rende. Agora, quanto menos, por exemplo, eu sempre digo, desde lá do início que eu comecei, então vai 16 anos, batendo para 17 anos atrás, que de 100% que nós, da cidade produzir o reciclado, 40% ainda é rejeito, ainda é orgânico, ainda é tudo. E de com meu pai sempre ali, me dando força, e vai fazer um mês que eu perdi ele. Aqui junto com nós, ele trabalhou o dia inteiro e eu acabei perdendo ele. Estou meio perdido uns dias, mas se Deus quiser eu vou achar outra pessoa para aguentar as pontas. E eu lembro dele com muito orgulho porque ele fez, junto com a mãe, a mulher que me tornei. Não é fácil, gente. Trabalhar com reciclado não é fácil. Muitas pessoas acham que, eu costumo dizer que eles acham que o reciclado fabrica ouro, mas não. Se toda a população soubesse o quanto esse trabalho é sofrido, não julgariam com tanto faz. Porque a parte do reciclado, as pessoas que trabalham com tudo isso, ainda para a população significa um tanto faz. Eu tenho orgulho, e eu tenho muito orgulho desse trabalho, tanto que na época que eu fui começar lá atrás, eu me lembro até hoje que o Dr. Sérgio disse assim para mim, Luciane, você tem certeza que é isso que você quer? Porque não existe feriado, não existe viagem de uma semana para descansar, não tem férias, não tem descanso. Se tiver que trabalhar sábado e domingo, vai trabalhar, sabe? E com toda a firmeza que lá atrás eu falei para o Dr. Sérgio que eu estava pronta para assumir isso e era o que eu queria. Quase 17 anos eu estou aqui, continuando na batalha. O pai sempre foi um pilar muito forte. Ele foi com 70 anos e ainda trabalhava aqui, ele trabalhou o dia todinho para daí nós perder ele. E a mulherada que estão todas começando, sintam orgulho, porque sempre vem a vitória depois da luta.
Então agora nós estamos aqui em Fernandes Pinheiro com a Yasmin, ela que é empreendedora e tem uma pequena confeitaria. Isso. E a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre como essa história começou e como que começou a paixão dela pelos doces. Yasmin, conta um pouquinho pra gente. Então, na verdade, foi algo que aconteceu do acaso, porque não foi nada, tipo assim, esperado por mim, não foi nada planejado, na verdade. Foi mais por uma questão que eu precisava de dinheiro, né? Precisava ajudar os meus pais e tudo. E foi em julho do ano passado que eu comecei. Foi dia 30 de julho que eu tomei a decisão de começar a fazer os docinhos devido à questão financeira mesmo, a falta de dinheiro e tudo mais. E eu pedi muito para Deus, nesse dia, pedi uma orientação para Deus, do que eu deveria fazer, né? Porque eu precisava muito pagar uma conta, e eu lembro até hoje, que era R$300 o valor dessa conta, e eu tinha só R$157 no banco. E daí, nesse dia, eu pedi muito para Deus para que me desse uma orientação, né? E daí, já no outro dia, eu acordei com essa ideia de começar a fazer os docinhos. E daí, eu peguei esse dinheiro que eu tinha e já fui comprar os ingredientes. Então, fui direto comprar os ingredientes, comecei a fazer. Na verdade, eu não sabia fazer nada de doce. Nada. Não tinha nem noção de como que fazia, assim, tipo, nem noção mesmo. Daí, tanto que eu até fui lá na casa da minha sogra para pedir ajuda para ela me ajudar a fazer as massas dos docinhos. Porque eu vi aquelas caixinhas com 4 unidades, né, na internet. Eu vi que estava sendo bem famoso, uma coisa bem famosa, que muitas meninas vendiam na rua, assim, né? E eu pensei em fazer a mesma coisa. Daí fui lá, conversei com ela até me ajudou a fazer as massas. Daí no outro dia eu já comecei. Se eu não me engano, acho que foi no dia 2 de agosto que eu comecei a vender as caixinhas. E daí nesse dia eu lembro que eu tinha feito 19 caixinhas e vendi tudo. Era tipo 2h30 da tarde, eu tinha vendido todas as caixinhas. Nossa, daí eu fiquei muito feliz, né? Fiquei muito animada. Pensei, nossa, já tenho quase todo o dinheiro para me pagar a conta que eu precisava, né? Daí eu pensei, não, mas eu vou continuar fazendo, né? Vou tentar ganhar mais um dinheirinho, né? Foi indo. Daí na segunda vez que eu fiz, já consegui ganhar fiz 25 caixinhas e já consegui ganhar R$250. Então assim foi indo. Fui fazendo. Daí já na outra semana, uma prima minha entrou em contato comigo perguntando se eu não faria uma encomenda de docinhos pra ela. E assim foi indo. Daí eu fiquei com muito medo, porque eu pensei, nossa, eu nunca peguei encomenda, né? Como é que eu vou saber? Eu não sabia nem o valor, não sabia nem quanto cobrar, nem quanto que era o cento de docinho, tipo, eu não sabia nada, né? Eu só sabia vender as caixinhas. Daí fiz a encomenda pra ela, tudo, ela gostou. Daí nisso eu já criei o Instagram, daí já comecei a postar dos doces, daí foi indo, quando veio já... Cada semana, assim, que passava, as coisas iam acontecendo tão natural, de uma forma tão natural, assim. E daí fui pegando mais encomendas, foi indo. Fui pegando encomenda e foi indo. E agora já tá... Sim, daí fiz curso também, fiz curso de chocolate. O primeiro curso que eu fiz foi o de chocotones, né, com a Juliana Guzzi. E daí depois já fiz o curso de docinhos também, e daí foi indo, daí fui começando a pegar encomendas. Daí no final do ano também eu já fiz o cardápio de chocotones, vendi bastante chocotone recheado, daí acho que foi aí que eu comecei a vender mais, sabe? E daí foi indo. E daí esse ano já, em janeiro, eu fiz o curso de bolo e tô fazendo os bolos agora também, além dos docinhos. Fiz o curso de doces finos, fiz o curso de Páscoa também. E foi indo. Que bacana. E você comentou que você começou isso para ajudar tanto na parte financeira, mas isso. também para ajudar nos seus estudos, né? Isso, porque assim, eu tava tentando medicina, assim, até no final do ano passado, ainda tá, ó, caiu aqui dentro. Tava tentando medicina, né, até o final do ano passado. Agora eu já meio que dei um tempo, sabe, dos estudos. Opa! Mas, a princípio, no começo, era sim por conta disso, sabe? Por conta dos estudos mesmo. E você ainda planeja um dia voltar a tentar a medicina? Sim, planejo. É o meu sonho, na verdade. É o teu sonho mesmo? É o meu sonho, só que, por enquanto, eu vejo que eu preciso de dinheiro, né? Pra realizar esse sonho, né? Então, eu dei esse tempo justamente por conta disso. Pra eu conseguir ter dinheiro, uma estabilidade financeira, até pra ajudar meus pais e tudo mais, né? Porque a minha mãe, ela é deficiente visual e meu pai também, os dois são deficientes visuais. E eles recebem um salário mínimo, né? Então, tipo, um salário mínimo é muito difícil viver hoje em dia. Então, eu precisava trabalhar, né? Então, para fazer medicina, eu sei que por mais que eu passe numa faculdade pública, eu ainda vou precisar ter dinheiro, né? Então por isso que eu optei por focar agora no trabalho mesmo, para eu ter essa estabilidade financeira, né? Mas é uma coisa, assim, que eu descobri uma paixão mesmo, assim, pelos doces, sabe? Então, não é só pela questão financeira, é uma coisa, assim, que eu também gosto de fazer, sabe? Tipo, é um hobby, assim, né? Eu acho que o primeiro passo é o que leva a gente pra começar, né? Porque a gente não pode desistir. Porque às vezes a gente pensa assim, eu não tenho condição financeira para começar, que nem eu.
muita coisa eu não tinha, assim, muita coisa agora que eu tô conquistando, sabe? Que nem, por exemplo, a panela pra mexer os doces, né? Eu não tinha, é uma coisa que eu tô conquistando agora, né? Então é uma coisa assim que a gente vai conquistando aos poucos, a gente vai trabalhando, a gente vai conquistando, então às vezes muitas pessoas têm muito medo de começar na confeitaria por achar que não tem condições, mas a gente deve começar com aquilo que a gente tem, né? Com as condições que a gente tem, que eu acho que é isso que faz a gente crescer. Nós estamos aqui com a Ana Boni, que é de Rio Azul, influencer e mãe, para falar um pouquinho mais sobre essa profissão que ela escolheu para a vida dela. Ana, como é que surgiu esse gosto aí pela internet e essa vontade de criar conteúdo? Então, desde muitos anos atrás eu já gostava, eu era modelo e por conta de eu ser modelo que surgiu essa vontade de me aparecer um pouquinho nas câmeras, começar a falar. Eu comecei a gravar um pouquinho ali pra mim até perder a timidez. Aí foi um passo pegando o outro, fui fazendo mais trabalhos e pegando o gosto por isso mesmo. E quando você teve o Léo, né? O Léo tem 2 anos? 2, vai fazer 2 anos. Como que foi essa adaptação, né? Que você criava conteúdo de beleza, de moda e de repente você começou a incluir a maternidade? Sim, foi assim, um salto totalmente diferente, porque antes do Léo era bem isso, bastante conteúdo de moda, mais sobre mim, e depois que eu tive ele, eu até dei uma paradinha ali, porque foi um susto pra mim, mas depois que eu trouxe essa realidade da maternidade, eu tive muito mais engajamento, muito mais seguidores e outras mães se conectando comigo. Então começaram a me seguir porque eu mostro aquilo que é real mesmo, sabe? Eu lá, sem filtro, toda descabelada, o Léo gritando. E depois que eu tive ele, que eu consegui me aparecer mais e ter mais conteúdo. E o meu Instagram ficou algo mais divertido também, não algo tão regrado. Você tem alguns vídeos que foram virais, né, com o Léo, algumas brincadeirinhas que vocês fizeram. E como que você vê essa influência da internet na vida, no seu cotidiano, no seu dia a dia? E como que isso ajuda a trazer a renda para dentro de casa? Então, foi até uma forma que eu vi para não precisar trabalhar fora e precisar deixar ele em creche ou com outra pessoa. Então, foi uma forma que eu vi que eu poderia trabalhar, trazer um pouco de renda para dentro de casa e cuidar dele ao mesmo tempo. Então, enquanto eu tô ali postando, eu tô cuidando dele, ele dorme, eu vou correr fazer algum vídeo ou editar algum vídeo. Então, foi uma forma que eu vi de assim, trabalhar dentro de casa e cuidar dele ao mesmo tempo. Não precisar sair ou deixar ele com alguém para trazer o sustento, né? Ajudar dentro de casa. E você sente assim que esse nicho de maternidade dentro da internet, ele tá crescendo, ele tá te ajudando nesse quesito de trabalhar dentro de casa? Então, foi no nicho da maternidade que, igual eu falei pra você, que eu cresci. E, assim, a parte de moda, igual eu fazia antes, tá super em alta e tal, mas a parte da maternidade, eu acho que dá muito mais retorno por conta de outras mães se conectarem, porque é muito difícil, né? Depois que a gente vira mãe, tudo se transforma, é totalmente diferente, então a gente quer seguir outras mães que passam pelo mesmo que a gente está passando. E é isso que eu quero transmitir, que tem momentos difíceis, mas que vai ficar tudo bem. Então é isso que eu quero transmitir. E agora, quais são os próximos passos, né? Você mora em Rio Azul. Rio Azul é uma cidade relativamente pequena. Quais são os próximos passos aí que você vê vindo no seu futuro? Então, eu pretendo ainda focar ali no Instagram. Claro que é muito difícil, porque tem momentos que a gente tá indo tudo bem, tá indo tudo certo, e tem momentos que isso cai um pouco, a gente se desanima, mas o Léo é quem faz eu não desistir, sabe? É por ele que todos os dias eu tento ali gravar conteúdo, trazer, trabalhar, que eu acho que se não fosse por ele, eu não estaria fazendo nada disso. E no seu particular, como é que foi essa mudança de modelo, jovem e de repente mãe? Foi muito, muito, muito difícil. Foi, igual eu falei pra você, foi um susto. Eu tava, né, antes de ter ele, eu tava pensando em estudar e tal, eu tava com outros planos. E depois que eu tive ele, tudo mudou, né? Eu faço tudo pensando nele. Mas claro que no começo ali, no primeiro ano do Léo, eu fazia tudo pensando nele. E agora eu faço pensando em mim também. Porque pra eu cuidar dele, pra eu ver ele bem, antes eu preciso estar bem, né? Eu preciso cuidar de mim e tal. Então, eu acho que seria mais essa questão. E qual que foi o maior aprendizado que você tirou dessa situação? Ai, que difícil!
O maior aprendizado, eu acho que depois que eu tive ele, eu fiquei mais paciente, eu consegui compreender melhor as coisas, eu fiquei um pouco mais calma. Antes eu fazia tudo, tipo, sem pensar, sabe? Eu só ia lá e fazia. Agora que eu tenho ele, não. Eu penso antes de fazer, eu faço as coisas com mais calma, com mais responsabilidade, até porque depois que eu virei mãe, a minha maturidade melhorou 100%. Então, eu me tornei uma pessoa melhor. Uma mulher melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor. E, claro, a gente aprende na maternidade, a gente aprende durante os dias. A gente não sabe, a gente nunca nasceu mãe, né? A gente vai aprendendo durante os dias como ser mãe e como melhorar. Nós estamos aqui com a Thaisa, no interior de Rebouças. Ela que trabalha aqui com plantação, né, com o agro. Thaisa, conta um pouquinho pra gente sobre como que começou a tua história com o agro. Então, há 1 ano e meio, decidi gravar aí vídeos para o TikTok. Já estou 2 anos nessa área, decidi ajudar meus pais. Tenho muito orgulho da minha profissão, mesmo sendo criticada. Então, venho mostrando aí no TikTok como é o nosso dia a dia. Né? Mulher no agro hoje em dia está difícil, então eu mostro um pouco aí do nosso trabalho a partir das redes sociais. E como que começou? Os teus pais já plantavam, daí você cresceu por aqui, como que foi? Então, os meus pais já fazem 35 anos que plantam fumo, sempre lidando com a cultura do tabaco, e decidi ajudar meus pais porque essa profissão eu gosto. Então, como eles já estão aí, né, estão há 35 anos, então eu decidi ficar aí ajudando eles. E você estudou? Fez faculdade? Como que foi? Então, eu terminei o ensino médio completo, mas não quis fazer faculdade, decidi ficar por aqui mesmo. Mas eu nunca vou dizer que eu vou fazer, né, não vou fazer faculdade, porque um dia, quem sabe, eu possa fazer, né? E, na verdade, o que eu queria fazer uma faculdade seria agronomia, né? Especializar mais na área. E como que você enxerga, hoje em dia, as mulheres dentro do agro e lidando principalmente com o tabaco? Eu enxergo mulheres guerreiras, batalhadoras, porque essa lida não é fácil, hoje em dia está difícil, mas é uma determinação que a mulher mostra a força e a vontade e a coragem de lutar no dia a dia. E como que é a sua rotina? Como que funciona o seu dia a dia aqui no interior? Começamos já bem cedo na lida do trabalho aí, agora estamos na lida do enfardar o fumo, né? Acabou já a parte de muito serviço, agora estamos mais de varde, mas meio que mais parado do que trabalhando, mas estamos aí bem. Como disse, todo dia tem um serviço e agora estamos lidando aí com a parte do solo, né? Que é uma parte também difícil, mas estamos aí dia a dia lutando. E quais são os maiores desafios que você encontra aqui trabalhando com o tabaco? Desafio que não é fácil, né? É muito serviço, muita mão de obra hoje em dia, né? Como nós não temos implementos, não temos maquinário para colheita, então é tudo mão de obra. Não é fácil, né? O calor que a gente vem enfrentando também, e eu digo que não é fácil, mas tem que gostar. Para ficar nessa área, tem que gostar mesmo do que faz. E você desenvolveu o gosto por conta dos teus pais e por ter crescido? Gosto por conta dos meus pais, né? Eles me ensinaram muito bem, até inclusive. Também gostei por causa da forma do TikTok, né? Muitas pessoas, falam pra mim que é pra mim continuar, que não é pra mim desistir, que eu trago uma paz. Eu sou muito simpática, assim, nas redes sociais, então fazem com que eu goste mais ainda da minha profissão. Não só nas redes sociais, mas pessoalmente também. Obrigada. E como que você chegou no TikTok? Como assim você descobriu que você gostaria de postar, que você gostaria de compartilhar o teu dia a dia? Então foi num vídeo só que eu teve bastante, né, no caso visualização, que foi eu falando também sobre a roça. Até então, antes eu postava vídeo tipo de danças, coisas assim, vídeo simples. Quando eu decidi mostrar o que a gente faz aqui na roça, eles começaram a gostar muito mais, sabe? Aí eu fui desenvolvendo mais vídeos assim de roça, e foi nisso que eu consegui meus 76.500 seguidores com conteúdo na roça. No TikTok? No TikTok. Então aí nós temos na nossa região uma grande influência aqui do agro, que é muito importante e também traz essa visibilidade para as mulheres, né? Sim. E se você pudesse dar um recado para as mulheres que gostam também dessa área, que gostam de lidar com o tabaco, com o agro e que enxergam bastante essa dificuldade. Que nunca desistam, né?
Tanto também que tem mulheres que fazem vídeos para TikTok, que não desistam, que é apenas o começo. Temos que mostrar o que né, o que a gente faz, mesmo ser uma profissão muito criticada, então que não desistam. E também mulheres que são fortes, guerreiras, que lutam a cada dia mais, né, para ter o seu sustento, que é daqui que sai o nosso pão de cada dia. Então eu digo que não desistam, que trabalhem, né, com vontade, que acho que nós temos que se sentir orgulhoso do que a gente faz aqui na roça. Então nós estamos agora com a Aline Xavier, ela que é maquiadora, influencer aqui em Irati. Aline, conta um pouquinho pra gente sobre como que começou a tua carreira com a maquiagem. Eu sei que você é formada em advocacia. Isso. Como que começou, como que foi essa transição da advocacia para maquiagem e depois para a área da internet, né, para influencer. Bom, eu sou formada em Direito, então me formei em 2010, acho. Trabalhei 6 anos na minha área, mas eu já maquiava. Antes de começar a faculdade, eu já fazia maquiagem, mas era meio um hobby. Aí, em 2015, que eu estava morando aqui em Irati, já estava trabalhando, né, trabalhava no fórum, a maquiagem meio que deu um boom, assim, né, foi a época das blogueiras, das youtubers, e eu meio que fui na onda, porque daí eu já tinha algumas clientes, né, então eu comecei a trabalhar bastante. O pessoal também quis mais maquiagem, que antigamente não faziam, né, e aí eu comecei a atender e acabei me tornando maquiadora. E chegou um momento que eu tive que escolher, porque eu levei por muitos anos, assim, as duas profissões, né? Mas eu trabalhava muito, porque daí maquiagem é só no final de semana e trabalhava no fórum durante a semana. Aí eu precisei escolher. Falei, e agora? Fico com o direito, fico com a maquiagem. Falei, não, vou ficar com a maquiagem. Aí decidi ficar com a maquiagem em 2016, que eu parei, né, realmente de trabalhar com que eu saí, né, da área do direito, e desde então fiquei só com a maquiagem. E a internet, ela veio meio que por consequência. Eu usei muito as redes sociais para fazer propaganda do meu trabalho como maquiadora. Então, só que eu fazia todo dia. Então, era muito constante. E acabou que a internet veio meio que de brinde, assim. E daí eu sou muito comunicativa, gosto de conversar e de falar. E comecei a fazer publi por conta da visibilidade, né, da maquiagem, e acabou que me tornei influenciadora meio que por consequência da maquiagem. E daí depois também você teve a Marie, Isso. Então já entrou também no nicho não só da maquiagem, como da maternidade. E como que você enxerga tanto esse mercado da internet hoje em dia, quanto da maquiagem? Olha, inclusive, assim, é uma coisa que tá, assim, neste momento, assim, eu vou passar por mais uma transição, eu acredito. Porque a internet até hoje, ela foi meio que uma consequência da maquiagem. E na pandemia eu acabei fazendo outras coisas, porque daí eu não estava maquiando. Por isso que eu acabei entrando no universo da maternidade, né, fazendo publi para outras coisas, né, que envolve muito público feminino, né, as mulheres. Que é tudo, né? Porque nós somos mãe, nós somos empresárias, nós somos tudo. Então, eu acabei falando sobre tudo. E a gente eu tô no momento hoje que eu pretendo me dedicar um pouco mais à internet, mas continuar no meu nicho da maquiagem. É um projeto, assim, que eu tenho, que já estava há muito tempo guardado, mas como eu tinha uma demanda muito grande de maquiagem, eu não conseguia me dedicar à internet. E hoje eu pretendo, minha ideia, meu projeto é colocar em prática uma coisa que eu já tinha vontade há muito tempo, que é diminuir um pouco a maquiagem, né, a ser maquiadora e me tornar um pouco mais influenciadora na área de maquiagem, no nicho de maquiagem. Então, vamos ver, é um projeto que eu vou tentar tirar do papel esse ano, porque eu sempre tento, mas nunca consigo. Eu acho, assim, que pro mercado da maquiagem e da internet, eu acho que tudo é bom ainda. A maquiagem, as pessoas querem, precisa sempre tá precisando de maquiador bom, né? E pra área da internet também. Eu acredito que, na verdade, a área da internet ela é um pouco mais promissora, porque a gente está passando por essa fase, né? Por essa transição realmente da tecnologia, enfim, né? As profissões, elas estão muito na internet, né? E você também, você é especializada mais em noivas, em debutantes, né? Isso. Como que você chegou a essa fase? Eu me especializei, eu investi muito dinheiro na minha especialização em noivas, né? Então, em 2017, eu fui para Buenos Aires, fiz uma escola de maquiagem que só tem em Berlim e em Buenos Aires. É a Escola da Kriolan, que é uma marca de maquiagem que ela é muito conhecida mundialmente pela resistência. E eles dão cursos nesses dois lugares no mundo. Eles dão curso.
e eles dão curso de especialização em noivas, né? Então eu fui para lá, fiquei lá alguns dias, fiz essa especialização em noivas, já trabalhava com noiva e daí fiz alguns outros cursos, né, com maquiadores brasileiros mesmo, para me especializar na técnica em noiva, pele mais resistente, o atendimento, né, também, que é diferenciado, né, em noivas. E aí montei o estúdio pensando em atender as noivas. E você comentou, né, que você, quando já formou em advocacia, trabalhou por muito tempo como maquiadora, mas como que a maquiagem entrou na sua vida? Em que ponto você decidiu que você gostava muito de maquiagem? Então, eu era muito novinha. Eu não sei. Eu sempre fui muito, assim, gostei muito, assim, de trabalhos manuais, de artesanato, sempre, desde criança, sempre gostei muito disso, sempre fui muito criativa, minha mãe me incentivava muito, assim, em relação à minha criatividade, e o meu quarto é inteiro pichado, pintado, inteiro, é uma parede inteira de colagem de revista, lá no meu quarto, na casa da minha mãe, né? A outra parede é inteira pichada, a outra inteira desenhada, a outra inteira pintada, então, assim, eu sempre gostei disso, e ela sempre me deixou livre para fazer isso. E quando eu tinha, na minha entrada da adolescência, eu comecei a me interessar por maquiagem, mas na época não tinha internet, era revista, isso foi em 97, tipo, faz muito tempo, né? Eu via muito esses tutoriais em revista de adolescente, né? Aí eu pegava as maquiagens da minha mãe e fazia em mim. Só que eu fazia bem, sabe? Aí teve uma vez uma conhecida minha mãe que tinha salão, ela falou, nossa, que maquiagem bonita, quem que fez? Eu falei, eu que fiz. Só que na época a maquiagem não era uma coisa tão usada. E eu falei, vou começar a treinar. E eu comecei a treinar. E com 14 anos eu comecei a maquiar pra fora de casa. Comecei, tipo, fazia maquiagem e ganhava meu dinheirinho. Que eu nem me lembro quanto que era, acho que era R$7, R$8 que me pagavam. Era muito barato. Mas eu era muito novinha. E como eu sou de Teixeira Soares, Teixeira é uma cidade pequena, não tinha maquiadora, salão era pouco. Aí começou que eu comecei a maquiar todo mundo. Daí eu com 15 anos, 14 anos, maquiava noiva, sabe? Tipo, as noivas de Teixeira que casavam, eu que maquiava. Era engraçado. Eu ia no salão, ia nas casas. E eu fiz isso durante todo o tempo que eu estava até, inclusive, na faculdade. Então, você veja, vamos dizer que eu comecei em 2015 que eu realmente comecei a trabalhar, assim, né, muito com a maquiagem. Mas todo esse tempo, esses 15 anos, eu maquiei todo mundo. Foi uma longa caminhada. Foi. E pensando nisso, né, agora que você está querendo se adaptar, você teve inspirações? Mulheres que te inspiraram a entrar mais nesse mundo, agora que você está com esse projeto, né, de deixar um pouco de lado os atendimentos presenciais e focar mais no online? Assim, eu tenho, assim, algumas... As minhas inspirações, elas são as mais velhas, as mais antigas, assim, né? E claro, né, eu também preciso adaptar, eu quero adaptar muito a minha nova fase, né? Porque quando eu comecei com a maquiagem, eu era solteira, eu era mais nova, eu não era mãe. Então a maquiagem é aquela coisa... para as adolescentes, né, digamos. Eu ainda tenho muita seguidora adolescente, mas hoje eu estou numa nova fase, né, eu estou quase completando 40, daqui a pouco eu estou com 40 anos, eu sinto que é um nicho, assim, que precisa de uma atenção, a maquiagem para as mulheres, né, porque a maquiagem na internet, ela é muito popular para as adolescentes ou jovens, né? Mas para as mulheres 40 mais, ainda é uma coisa que dificulta. As mulheres, elas não têm, né? Elas não têm tanto hábito de ficar na internet, elas não conhecem muito de produto. Então, assim, minha ideia é levar um pouco mais para esse lado, sabe? Ensinar as mulheres a se maquiar, a autoestima, a se cuidar, essas coisas, que é o que eu gosto de fazer, né? Então, as minhas inspirações, elas são as mais antigas. Camila Coelho, Silvia Brás, que eu gosto muito, que é uma influenciadora de moda e beleza. Enfim, são as mais dinossauras, as que me inspiram. E você fala bastante, né, de ensinar mulheres mais velhas. Um tempo atrás, você enfrentou e venceu uma batalha contra o câncer, né, contra o câncer de mama. E você também trouxe isso para as suas redes sociais. Mais isso. Então, como que foi? Incentivar essas mulheres a se cuidarem, né, a fazerem o exame de toque, então, para prevenir essa situação. Foi, assim, uma oportunidade que eu tive muito especial, sabe? Claro que a gente não quer, né, a gente não deseja passar por nada disso,
Mas quando eu vi que eu estava, né, enfrentando esta batalha, eu pensei, por que não ajudar quem também está ou quem possa vir a passar, né? Por isso. Porque é uma doença difícil, é uma doença que abala muito o nosso psicológico, né? Mas é uma doença que ela é engraçado, porque ela é uma doença majoritariamente de mulheres, né? A porcentagem de câncer de mama em homem é muito pequena, mas ela é uma doença que ela afeta nossos pontos assim mais delicados, né? Da autoestima da mulher. É a mama, é perder o cabelo, é perder os cílios, é perder a sobrancelha. Isso pra gente são os nossos nossas características femininas. Tá aí. E é exatamente aí que o câncer de mama pega. Então, assim, é muito interessante você pensar nisso, porque já é uma doença difícil e ela afeta principalmente a autoestima das mulheres. E eu sempre fui uma pessoa muito tranquila em relação à minha aparência. Você sempre vai me ver sem maquiagem na rua, eu sou muito tranquila em relação a isso. Eu acredito muito na beleza interior. Acredito muito nisso. Eu acho que as pessoas elas são bonitas por dentro e transparece a beleza dela por fora. Então, para mim não foi difícil. Para mim não foi difícil ficar sem cabelo, não foi difícil ficar sem cílios e sem sobrancelha. E isso, assim, não foi muito mais pesado. Claro que é difícil, mas assim... Então eu pensei, por que não ajudar as mulheres que não conseguem passar por isso? Porque eu sempre tive na minha cabeça que era temporário. Então eu sabia, né, que logo meu cílio ia voltar, meu cabelo ia voltar e tava tudo bem, sabe? Mas tem muita mulher que não consegue passar por essa fase. Então foi uma oportunidade que eu tive de poder auxiliar e ajudar as mulheres. E faço isso até hoje. Tem muita mulher que pega diagnóstico e me liga, me manda mensagem e eu sempre estou conversando, às vezes a gente sai tomar um café para, tipo, dar esse suporte, né? Para falar, viu, tá tudo bem, vai passar, sabe? Então foi uma oportunidade muito... Eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade de poder falar para muitas mulheres, porque eu já tinha esse público de mulheres, né? Então eu usei a minha dor para tentar ajudar as mulheres. E hoje, né, comemorando agora dia 8, Dia das Mulheres, se você pudesse deixar uma mensagem para todas as mulheres que gostam de maquiagem, mulheres que sonham em se tornar empresárias, empreendedoras, mulheres que estão enfrentando a batalha contra o câncer, o que você gostaria de dizer? Eu quero dizer assim que, tipo, nós temos uma força que nem a gente sabe que tem. A mulher ela é um ser muito forte, muito iluminado, agraciado, abençoado. A gente consegue dar conta das coisas, mas é muito importante a gente lembrar de nós, a gente tentar se colocar em primeiro lugar, porque eu acho que o principal problema hoje das mulheres, tanto quanto enfrentar uma doença, ter depressão, ansiedade, ou ter problemas no casamento, ou até para você ser uma empresária, a gente não se coloca em primeiro lugar. A gente deixa todos os nossos sonhos morrerem dentro da gente. Então, assim, se colocar em primeiro lugar, né? Em relação à doença, por exemplo, fazer o autoexame, né? Puxa vida, ela lembra de levar o filho para o médico, lembra de marcar a consulta do marido, mas não marca um check-up para si. Então, assim, se colocar em primeiro lugar. Tenho sonhos para realizar, vou batalhar para realizar os meus sonhos, não deixar tudo de lado por conta, às vezes, da família, que é o que a gente faz, né? Eu acho que se colocar em primeiro lugar, acho que esse é o meu... Hoje, né, com 40 anos, eu estou conseguindo perceber isso, né? Que a gente demora muito para se colocar em primeiro lugar. Então, meu recado para as mulheres é esse: se coloque em primeiro lugar, porque a gente é muito forte. A gente tem competência, capacidade de fazer muita coisa. Nós estamos aqui com a Marissa Muchal, que é empreendedora aqui em Irati, mas ela começou a história como caminhoneira, né, Mari? Você Isso mesmo. Era jovem, por volta dos 18? Por volta, assim, dos 18 anos eu trabalhava em outras lojas do comércio aqui da cidade, mas o meu pai sempre foi motorista de caminhão e eu sempre tive essa vontade absurda de ser motorista de caminhão. Com 21 anos, o meu pai me deu um caminhão e falou assim, quer agora, né? Me deu um caminhão para trabalhar e eu fiquei ali dos meus 21 até os 23 anos viajando de caminhão. Porém, com 23 anos eu engravidei do Gu, que é o meu menino mais velho, e aí não tinha mais como viajar, né? Ainda tentei ali ficar 1, 2 meses viajando ali, mas não deu muito certo.
A gente acabou vendendo esse meu caminhão na época, só que eu nunca consegui ficar parado. Então, assim, desde os 15 anos eu trabalho, 14, na verdade, antes dos 15 eu já era babá de um primo meu, com 12 anos eu já era babá dele, e com 15 eu já comecei a trabalhar no comércio e nunca consegui ficar parada. E quando o Gustavo estava com 1 ano, eu senti uma necessidade absurda de voltar a trabalhar. Não estava conseguindo, por mais que eu amasse ficar em casa e cuidando dele, não era uma coisa minha que eu conseguia ficar sem trabalhar. E a minha avó tinha um ponto comercial que estava parado na casa dela, e daí eu sempre gostei muito de roupas muito diferentes, sempre gostei muito de roupa. Na verdade, sim, não era nem muito falar em moda, mas era sempre roupas diferentes, sempre foi muito mais o meu estilo de usar. E nisso, numa conversa ali com o meu pai, com o meu marido, veio a ideia da gente abrir uma loja. A princípio, a loja ficava aberta pouco tempo, porque eu tinha daí o Gustavo pequenininho, às vezes eu não ia de manhã, né? A loja entrou meio que como uma coisa para ocupar a minha cabeça, quando o Gustavo estava com 1 ano, né? Mas ali foi dando gosto, os clientes foram aumentando, a gente viu a necessidade de expandir, mudamos 2 vezes já o ponto de lugar, até que hoje, depois de quase 10 anos da abertura do CNPJ, estamos aqui. E você sempre quis ser caminhoneira, né? O que te deu essa vontade? Como que surgiu a vontade de ser caminhoneira? Como que você passou a gostar de caminhão? Desde sempre. Desde sempre? Desde sempre. A gente vem de uma família de motoristas de caminhão muito grande. O meu nono era motorista de caminhão. Os irmãos da minha mãe, metade dos irmãos assim são motoristas de caminhão. Os irmãos do meu pai também são. O meu pai, coincidentemente, o meu marido era motorista de caminhão também, mas quando a gente se conheceu ele já não viajava mais, mas ele também era. E eu sempre, todas as minhas férias possíveis da vida, da época de escola, eu me enfiava dentro do caminhão com meu pai e ia viajar. Quando eu tive que fazer faculdade, que foi quando a gente termina ali, né, o 2º grau e entra na fase de fazer faculdade, eu lembro que o meu primeiro vestibular eu fui fazer muito braba, porque o meu pai tinha carregado uma carga para Nova Mutum, e era de um pessoal amigo nosso ali, que eles estavam de mudança, e o meu pai foi levar essa mudança deles, e eu queria muito ir, mas o meu pai teve que sair viajar no sábado, e o vestibular era no domingo, e eu fiquei muito braba. Eu cheguei na hora da prova, eu não li nada da prova, eu simplesmente escolhi uma letra e marquei tudo, porque eu fiquei muito braba, porque eu nunca foi uma vontade minha fazer faculdade, uma vontade de estudar, assim. Até quando eu terminei o 2º grau, eu fiz o colégio florestal, né? Fiz ali 1 ano e meio do colégio florestal, né? Me formei em técnica florestal, mas nunca foi uma vontade minha estudar. Eu sempre quis caminhão. Tanto que com 14 anos, assim, eu acredito que o meu pai já me ensinou a dirigir, e com 14 anos eu já sabia dirigir caminhão, assim, né? E é uma coisa assim, que sou doida de caminhão, por caminhão ainda, né? A gente ainda tinha, até o ano passado a gente tinha caminhão ainda nosso, né? Eu e meu marido, a gente comprou caminhão, a gente tinha acho que 3 caminhões ali. E sempre que eu podia ali, eu dava uma aproveitadinha ali nessa minha paixão por caminhão para ir fazer compra para a loja, né? Porque os caminhões carregavam para São Paulo, eu aproveitava ali, meu pai era o motorista dele numa das épocas do caminhão, eu entrava no caminhão com o pai, já aproveitava, já ia dirigindo para matar a saudade do caminhão e já unia o útil ao agradável ali, já ia viajar um pouquinho de caminhão e já fazia compra para trazer mercadoria para a loja. E foi uma paixão que você passou também para os seus filhos, né? O Gustavo e o Benício gostam também de caminhão. Bastante, o meu menino mais velho principalmente. O Gustavo, desde pequenininho, assim, quando ele aprendeu a falar, as conversas dele eram muito inventar histórias de caminhão, que ele ia viajar, que ele ia carregar, como o meu sogro também é motorista de caminhão, então assim, ele puxava muito as histórias do meu sogro, o trabalho dele, de carregar feijão, de carregar farinha, então assim, tem N vídeos do Gustavo já desde pequenininho, falando que ele ia viajar, que ele ia carregar, que ele chegou de viagem, e sempre foi muito isso. O Beni, ele gosta, mas não é tanto quanto o Gustavo. O Gustavo, se você perguntar para ele hoje o que ele quer ser na vida dele, ele vai falar para você que ele quer ser motorista de caminhão também.
É uma paixão aí que vem de gerações, né? O meu nono, na verdade a mãe conta que o meu bisavô comprou o primeiro caminhão que lançou no Brasil. Até por sinal, esse caminhão tá no Pinho de Baixo, num dos irmãos do meu, na propriedade ali de um dos irmãos do meu nono. O tio já faleceu, né, o tio Antoninho, mas ele tem um caminhão lá super antigo, que era do Biso, que o Biso comprou. E a mãe conta, assim, as histórias de que o nono ia para Paranaguá, demorava 7 dias para chegar em Paranaguá, na época, né, com aquele caminhão. Então, assim, é uma história muito gostosa, que vem puxando, assim, de famílias mesmo, assim. E somos todos doidos por caminhão ainda. E não é comum, né, ver mulheres, assim, envolvidas, principalmente caminhoneiras, não é tão comum. Como que você se sente, assim, tendo essa paixão e tendo essa história? Olha, hoje eu vejo muito diferente a história de mulheres no volante de caminhão. Porque eu tenho 35 anos. Quando eu comecei a viajar de caminhão, eu tinha 21. E na minha época dos 21 anos, não tinha... Eu, particularmente, conheci uma mulher na estrada nesses 2 anos e pouco que eu fiquei viajando de caminhão. E eram, assim, pessoas que estavam na estrada, até essa pessoa em especial, era por uma necessidade mesmo de trabalho, financeiramente. Porque o marido e daí o marido teve um AVC e ela, como eles tinham um trabalho certo já ali pro frete do caminhão, ela sabia dirigir, acabou fazendo a carteira para poder ir para a estrada, então ela foi meio que pelo sustento da família. Hoje, se você vê na internet, tem muita mulher na estrada viajando, tanto com maridos quanto sozinhas, né? Mas hoje eu vejo muito que o digital é muito forte, né? A era digital é muito forte. Hoje eu vejo que tem muita pessoa que vai por um volante pela fama. Porque vai e ganha muitos seguidores, porque que nem disse você, é um negócio diferente. Uma mulher estando num caminhão é uma coisa diferente, né? Que você gravar um vídeo de um homem dirigindo e de uma mulher dirigindo não é a mesma coisa. Então, assim, muitas mulheres hoje eu vejo que gostam de caminhão, mas não é aquela paixão por caminhão, tipo aquela história que vem de gerações. Acredito muito, assim, que é o meu ponto de vista. Posso estar errada, mas acredito que hoje, assim, até tem, mas acredito que muitas pessoas vão mais pela fama, né? Porque ganha mesmo. E muitas pessoas vivem disso, né? E sigo várias pessoas, até na época que a gente viajava que eu viajava de caminhão, a Mercedes entrou em contato uma vez pra gente gravar um documentário na época da Copa, que eles fizeram um documentário vindo pelo Brasil inteiro, e um deles, eles queriam uma mulher motorista de caminhão. Quando eles entraram em contato comigo, isso há muito tempo atrás, né, acho que era Facebook na época, eu não acreditei. Falei, isso é zoeira. Falei, da onde que a Mercedes vai estar, né? Falei, tendo o Brasil inteiro, Paraná inteiro, pra achar alguém. Falei, foram me achar aqui em Irati, né? Falei, mentira, zoeira. Demorei um tempão pra responder eles, até que uma conhecida minha me perguntou um dia, falou, Mari, entraram em contato com você? Porque eu conversei com o pessoal aqui de Curitiba e tal, e eles perguntaram se eu não conhecia nenhuma menina motorista de caminhão, e eu falei que na minha cidade tinha, e falei de você. Aí que eu fui responder o pessoal. A gente até foi pra Curitiba, gravou um documentário bem legal com eles, assim, mas é muito legal, que assim. Bacana. Tenho uma vontade gigante de ter caminhão de volta, né? Não pra voltar a viajar, né? Até por conta que tem as crianças pequenas, mas ter o caminhão é uma necessidade que a gente tem muito grande, assim. A gente faz muita falta. Vendemos eles ali até o ano passado, mas acho que não ficamos muito tempo sem, não. Eu acho que tudo que você deseja e que é realizável, vamos dizer assim, eu acho que você tem que tentar. Uma coisa que eu digo sempre, ou não a gente já tem. Então, assim, você tentar alguma coisa, ou não você já tem. Então, por que não tentar o sim, né? Hoje em dia, a estrutura é diferente para quem gosta de viajar, para quem quer viajar. Eu acho que primeiro, se você se dando respeito, também você é respeitada. Você tem que saber respeitar os outros para você poder ser respeitada também. E eu acho que a gente pode tudo. Eu sempre digo isso, sempre disse isso. Para mim é assim, eu não vejo diferença nenhuma entre homem e mulher. Se homem pode, mulher pode também, por que não? Entendeu? E isso sempre foi assim a minha vida inteira.
Sempre andei em muitos ambientes masculinos, porque como meu pai sempre foi motorista de caminhão, eu vivi muito em borracharia, em oficina, até em bar, que não é uma coisa comum de ver, mas o meu pai ia bastante para bar, então eu ficava junto com ele nos finais de semana, então eu acabava indo com ele para bar também. Mas eu acho que a gente pode tudo, as mulheres podem tudo, todo mundo pode. É só você ter um pouquinho de coragem para dar aquele pontapé inicial e fazer com amor, porque quando a gente faz as coisas com amor, com dedicação, não tem como não dar certo. A gente se conheceu num grupo de jovens, né? E ali, a partir dali, a gente foi criando essa amizade e esse vínculo, né? E foi onde a gente começou a se aproximar, e ali em 2017 a gente resolveu que a gente iria começar o namoro, né? A gente ia namorar. Ele tinha os mesmos propósitos de vida que eu, né? Que era ter uma família numerosa, né? Então eu buscava alguém que realmente queria, né? Ter muitos filhos e ter a maneira que a gente vive hoje, né? Eu estar em casa para realmente dar essa atenção para as crianças, né? E também, antes disso eu trabalhava, né? Trabalhei ali, por último eu trabalhava no comércio ali, né? Nas lojas e tudo mais, mas trabalhava na Yazaki, então eu tinha uma vida assim bem tranquila, né? Mas eu já sabia que eu queria, após o meu casamento, ficar em casa e cuidar das crianças, né? A gente sempre priorizou a família, né? Uhum. Então esse já era o nosso objetivo final, né? Quando os filhos chegassem, eu estar em casa com eles. E você tem quatro filhos? Quatro filhos. Todos eles têm 1 ano ali de diferença, mais ou menos, né? Que a gente estava comentando. Desde a chegada da tua primeira filha, né? Da mais velha. Então, a partir daí, você já ficou em casa, já começou, né? A não sair para o trabalho, enfim, né? Isso, a partir da primeira, né? No que eu descobri a gestação, eu ainda estava procurando serviço, né? Porque era recém-casada. Mas quando eu descobri, a gente já optou por eu permanecer em casa, daí nem sair para trabalhar fora, né? E como que é o teu dia a dia, né? Que o seu marido sai para trabalhar, e como que é o teu dia a dia? Então aqui eu gosto de rotina, né? Então o meu dia a dia ele é bem corrido, né? Então eu levanto cedo aí, mais cedo que as crianças, né? Porque aqui a gente as crianças elas acordam cedo, né? Então elas acordam aí por volta de 7h30 da manhã. Então eu preciso estar nativa antes que elas, né? Para dar conta do recado, né? Então aí a gente acorda pela manhã, ainda eles não vão para a escola, mas eu faço atividades com eles em casa para ir já estimulando, né? E aí pela manhã que eu vou conciliando o serviço da casa, arrumo um pouco a casa, fico um pouco com eles, né? E aí a parte da tarde também eu vou fazendo o que eu consigo, né? Na medida do possível, que eles exigem bastante ainda, porque praticamente os 4 dependem de mim ainda, né? Mas, como eu falei, com rotina eu consigo dar conta do recado, assim, mas dar conta daquilo que eu priorizo para aquele dia, né? Então eu estruturo bem, eu organizo bem essa questão, né? De horários e os serviços que eu preciso fazer em cada dia da semana. E é uma coisa que você se sente feliz, realizada em estar em casa e em 100% para os filhos e para as tarefas domésticas? Sim, demais. É uma coisa que me realiza, né? Eu não me vejo hoje fazendo outra coisa, né? Eu vejo, assim, que Deus me preparou para isso, né? Lá atrás, quando eu queria, eu não entendia a profundidade de tudo isso, né? Mas hoje, vivendo tudo isso, a maternidade ela é exigente, mas quando a gente compreende o propósito de tudo isso, a gente não tem como você não ser feliz, né? E o que você diria, assim, para uma mãe, né, que hoje, por exemplo, ela precisa sair para o trabalho, ela precisa estar, né, dedicada ao trabalho, e muitas vezes ela não dá conta, ou as próprias mães que ficam em casa, mas acham que não dão conta, o que você diria para essas mães hoje, né? Eu acho que para aquelas que precisam, né, trabalhar fora, que não existe problema nisso, né? A gente, mulher, a gente pode fazer aquilo que a gente bem quer, né? Mas que a tua prioridade sempre seja o teu filho, né? Independente
das situações, mas a nossa família, os nossos filhos, eles precisam ser a nossa prioridade, né? Porque lá fora, no mundo do trabalho, né, a gente é só mais uma, mas dentro de casa a gente é única. Você também tem um Instagram, né, onde você compartilha o seu dia a dia, onde você, né, comenta com outras pessoas, outros seguidores, outras mulheres o seu dia a dia. De onde que surgiu, né, essa questão, essa vontade de mostrar o teu dia a dia para outras mulheres? Então, eu sou personal organizer, né? Fiz o curso aí já, quando eu já estava com as crianças em casa, por conta da pandemia também, foi tudo nesse meio ali, né? Então, eu, com aquilo que eu vivo e com a profissão que eu tenho, eu resolvi conciliar tudo isso e ajudar outras mulheres, né? Porque nessa questão de organização, de rotina, né? Porque eu sei que hoje em dia muitas encontram dificuldade justamente por trabalhar fora, né? Ou até mesmo aquelas que estão dentro de casa, né? Às vezes não conseguem conciliar o filho e limpeza e tudo aquilo que a gente tem, a nossa demanda é grande, né? Então eu juntei, né, a minha experiência com organização e já a minha rotina, o meu dia a dia, né? E eu posto lá as minhas experiências, o meu dia a dia, dou dicas de organização, né? Mas sempre deixo claro lá que lá não é só as dicas, né? Lá vai muito além, né? Lá é realmente para você entrar dentro do teu coração e enxergar primeiramente quem você é. Eu digo assim para as mulheres que se deixem conhecer, né? Eu acho que muito daquilo que a gente é, independente de ser dona de casa ou escolher uma profissão, a gente precisa muito olhar para dentro do nosso coração, né? Porque a nossa essência é o que transmite aquilo que a gente vai conseguir pôr para fora, né? Aquilo que a gente vai conseguir dar de melhor. Então, que nós mulheres nós possamos valorizar aquilo que nós somos, né? Aquilo que nós temos o chamado de ser, né? Aquelas que têm o chamado para ser mãe, que honrem com a sua vocação, e aquelas que ainda não têm esse chamado ou não terão esse chamado, né? Mas que também cultivem no seu coração esse olhar materno, né? Porque nós precisamos valorizar no mundo de hoje esse acolhimento, essa doçura e essa feminilidade que tanto nos falta hoje em dia, né? Nós precisamos voltar a ser o coração das nossas casas. Bom, vocês estão me vendo de roupa diferente, né? Não estou vestida de bombeiro porque eu estou de férias, vim curtir um pouco do litoral. Mas assim, o que representa o Corpo de Bombeiros na minha vida, né? Meu pai era bombeiro, mas não havia essa possibilidade para mim porque não existiam mulheres no bombeiro. Então houve o primeiro concurso em 2004. Tive a grata satisfação de fazer parte da primeira turma de bombeiros militares do Paraná. Hoje a nossa turma e a turma das mulheres que representam o Corpo de Bombeiros, temos muitas socorristas, temos as mulheres que trabalharam no Ghost, hoje nós temos uma Major Angeli, que é da minha turma de soldado, que ela comanda uma unidade de Vaiporã. Então nós temos várias mulheres trabalhando em várias áreas do Corpo de Bombeiros do Paraná. Mas eu tenho uma história assim diferente com a Johnson aí, né? A nossa mais nova, né? A soldado Johnson. Porque quando eu retornei a Irati como aspirante, como tenente, segundo tenente, eu fui dar uma instrução no Samuara. E no dia da instrução ela tinha então 12, 13 anos. E ela viu a instrução e ela falou pro pai dela que ela queria ser bombeiro. E ela fez o concurso com 16 anos, acabou atrasando o início do concurso por conta da pandemia. E daí, quando ela completou 18 anos, ela pôde fazer o concurso, assumiu o concurso e hoje ela trabalha em Irati. Tem também a filha do Grochowski, que a gente participou de um desfile, eu participei do desfile de 100 anos a Irati. E ela também vendo, né, a gente acabou também inspirando. O pai dela também é bombeiro, que também é uma inspiração para ela. Mas aí vislumbra essa questão da entrada da mulher no bombeiro. E eu falo isso para as mulheres, né? Vocês podem, na verdade, ser o que vocês quiserem. Vocês só precisam acreditar em vocês
E nunca deixar que os outros digam que você não tem capacidade de chegar onde você quiser. Todas as mulheres têm capacidade de chegar onde quiserem. Então, esse é o meu recado. Que Deus abençoe todo mundo e faça convite, né? Venham mais iratienses, mais pessoas da nossa região, mais mulheres da nossa região, não só de Irati da nossa região, participar do concurso. Vai ter concurso agora, nos próximos meses, aí já vai abrir o edital. E provavelmente nós teremos uma turma a Irati. Então, mulherada, vamos lá fazer parte do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná.